Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Eu vou estar falando um pouco mais baixo hoje porque eu tô doente, eba! Acho que eu já fiz uns 2 vídeos falando sobre escola no meu canal principal. Um na época que eu tava começando o ensino fundamental 2 e o segundo já quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano, mais pra ser exato. Só que hoje em dia eu já tô no terceiro ano, no convênio, então eu tô basicamente finalizando a minha trajetória escolar. Ou pelo menos a trajetória da escola fundamental, porque eu tenho planos de ingressar em uma faculdade e obviamente ainda é parte meio que escolar. No primeiro vídeo sobre escola, eu lembro que eu falei muito sobre a questão de você se sentir pressionado, ter problema com os alunos, etc. E tem muita coisa que eu concordo dele, mas tem coisas que eu meio que mudei um pouco de ideia hoje em dia e eu quero discorrer um pouco sobre isso, mas não nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar muito mais sobre fins de ciclos, ideias pro futuro, planos, coisas pra pessoas que estão em uma situação como a minha ou já estão próximos. Porque você pode falar, eu ainda tô no segundo ano, então não tenho que me preocupar muito com isso. Na verdade, em pouco tempo você vai ter que se preocupar um pouco com isso, então já ter um pouquinho já essa noção é legal. Você não é obrigado também, se você não quiser pensar em nada em relação a final do ensino médio, faculdade, Enem, vida profissional, etc, você não é obrigado. Um negócio que acontece muito, que eu tô percebendo agora estando no convênio, é que a escola vai sempre tentar te passar a ideia de que você tem que ir pra faculdade. E é completamente entendível, até porque a imagem da escola no quesito ensino médio é meio que baseada nisso. Tem muitos pais por aí, principalmente de escolas particulares, que são o meu caso, que só vão colocar o filho numa escola que aprova muita gente numa faculdade federal, por exemplo. Aqui isso acontece muito, aqui no Pará. Tem muitas escolas particulares daqui que acabam tendo uma fama um pouco menor porque não aprovam tanta gente na federal. Aconteceram algumas coisas até esse ano em relação à minha escola, porque não aprovaram tanta gente, o que não é exatamente culpa da escola ou do ensino de lá, porque o pessoal que tava no convênio do ano passado tinha outros objetivos de vida que não eram passar numa federal. E é aí que tá a questão. Você não é obrigado a passar em uma faculdade federal, você não é obrigado a sequer entrar em uma faculdade. Tem muita gente que termina o ensino médio e tenta buscar outros meios profissionais. Tem gente que tenta fazer concurso público, tem gente que tenta sair do país pra buscar novas oportunidades, por mais que esse segundo caso seja um pouco mais difícil, mas enfim. Tem gente que vira youtuber. Esse é bem mais difícil, mas às vezes funciona. Mas eu quero deixar uma coisa clara pra você, se você quer virar youtuber e você não tem uma situação financeira favorável pra não trabalhar, não fazer faculdade e esse tipo de coisa, tenta manter uma renda antes, porque YouTube depende de muitos fatores até começar a dar certo. E se você for desde o começo sem ter uma renda próxima assim pra se manter até começar a funcionar, muito provavelmente você vai tomar no seu cu. Quando eu era menor, eu tinha muita vontade de tipo, eu quero viver de YouTube. Hoje em dia ainda é um sonho meu. Eu adoraria poder ganhar dinheiro, meu sustento ser fazer vídeos pra internet. Eu faria muito mais vídeos muito melhores do que o que eu faço hoje em dia. E eu com certeza usaria mais meu canal principal se ele me desse algum tipo de renda. Pena que no YouTube hoje em dia, pelo menos, a qualidade não é mais tão bem vista assim. Não é nem pelo público nesse caso, é mais pelo YouTube. O YouTube valoriza muito mais frequência do que qualidade. Então você pode postar um vídeo bosta sobre um tema qualquer, um react aleatório de um vídeo que ninguém liga, mas se você ficar postando com muita frequência, o YouTube vai começar a recomendar. Claro, existem outras estratégias no YouTube pra fazer esse tipo de vídeo funcionar, mas eu tô com preguiça de falar sobre eles, perdão. Eu não tô aqui pra ficar falando sobre como crescer no YouTube, gente. Procura coach. Não, mentira, não faz isso, por favor. Meus objetivos pessoais são tentar passar em uma faculdade de psicologia, mas eu também tenho muito interesse em fazer TI. Nos últimos 2 anos, 3 anos, eu já vinha pensando, não, de certo que eu quero psicologia. Mas chegou esse ano, e olhando certinho sobre faculdade, pro futuro, essas coisas, eu não tenho mais certeza do que eu quero, pra ser bem sincero. Mas eu tenho 1 ano pra decidir esse tipo de coisa, e tem muita gente que entra numa faculdade acreditando que vai ser de um jeito e depois que ela vê não é exatamente o que ela pensou, acaba sendo uma decepção e ela tranca a faculdade buscando outra. Uma coisa eu sei, eu quero ter uma formação, mesmo que eu não vá usar ela, porque se eu precisar, eu vou ter. E aí pra conseguir um emprego, ter esse tipo de coisa, geralmente é bom. E por mais que eu adoraria muito virar youtuber, eu não sei se eu conseguiria lidar com fama, com frequência de vídeo, esse tipo de coisa. É óbvio que eu adoraria virar um youtuber e focar nisso, minha renda ser isso. Pô, meu maior sonho é poder trabalhar de casa, criar minhas próprias coisas, ser criativo e ganhar dinheiro com a minha criatividade. Não é à toa que eu aprecio tanto arte, jogos, filmes, séries, animes, tudo que envolva a arte de alguma pessoa e a criatividade dela. Eu sempre acho e admiro muito esse tipo de coisa. Mas fica um pouco difícil
de fazer dar certo pra mim, sinceramente. Porque eu não tenho um foco de conteúdo exato e o tipo de vídeo que eu quero fazer geralmente não cresce nessa plataforma. E é uma coisa que eu tenho que lidar, cara. Review hoje em dia, se você já não é grande há um tempo, ou se você não consegue fazer um conteúdo que chama muito a atenção das pessoas, ou então você tem contato com pessoas que são grandes na plataforma e aí de alguma forma a comunidade dela vai começando a se juntar na sua também, é muito difícil crescer com conteúdo bem trabalhado sem ter uma equipe por trás, pelo menos. Porque se você tem uma equipe gigantesca de editores, escritores, roteiristas, esse tipo de coisa, fica muito mais fácil de postar com frequência. E aí você pode criar um conteúdo de boa qualidade e frequente pra que cresça na plataforma. Só que eu sou só uma pessoa. Eu tô estudando, eu ainda tô no ensino médio, eu ainda tenho trabalhos, eu saio da escola todo dia às 3h30. Eu estudo basicamente de domingo a domingo a esse ponto, pra justamente conseguir passar numa faculdade e ter algum tipo de rumo na minha vida. E eu não tô falando que você precisa fazer a mesma coisa que eu, até porque cada pessoa é um indivíduo diferente, mas a minha trajetória é essa e eu decidi que vai ser essa. Até porque eu não tenho como arriscar tudo em criar conteúdo pra internet e não dar certo, sabe? Eu não sou pobre, mas eu também não vou ficar aqui vivendo do sustento da minha mãe pra sempre, até funcionar na internet. Eu não tenho planos de sair de casa exatamente, mas eu também não quero ficar aqui mofando minha mãe pagando as contas tudo. Eu quero ajudar a pagar as contas, eu quero ser útil, sabe? Até porque é meio ridículo você morar na casa dos seus pais, não tá fazendo faculdade e nem sequer trabalhar pra poder ajudar, né, nas contas, nas coisas. Nem, sei lá, trabalho doméstico, sabe? E eu continuo fazendo vídeo na internet porque eu me divirto. Esse tipo de vídeo aqui é um negócio muito fácil de se fazer e é um negócio que é bem de coração mesmo. Eu tento sempre ser bem sincero, mas claramente não é algo feito pra crescer o meu canal. Até porque esse canal secundário aqui, eu não tenho planos pra crescer ele. Eu faço esse tipo de vídeo aqui só como meio que um desabafo mesmo. E eu mantenho frequência só porque sim, sabe? Existe chance, sabe? Existe uma chance em um mundo distante onde meu canal cresce com esse tipo de vídeo e seria interessante, mas não é o tipo de conteúdo que eu quero crescer, mas faz parte. Não que seja o objetivo principal crescer, mas é interessante tentar manter uma frequência até pra eu não perder o ritmo. Mas uma coisa é certa, saber o que fazer da sua vida depois que você termina a escola é estranho. Porque você passa, 17, 18 anos da sua vida sempre vivendo o mesmo ciclo, que é começa o ano, fica o ano inteiro na escola, termina o ano, próximo ano já tem mais escola. Só que quando você chega no terceiro ano e cai a ficha de que ano que vem não vai ter mais, as coisas ficam muito estranhas, você meio que perde o rumo, porque você já tava acostumado com um jeito e do nada isso vai acabar. Não do nada, você sabe que vai acabar, mas você não tá preparado pra isso exatamente. Ninguém tá preparado pra começar a vida adulta. A pessoa só aceita e vai. E conforme ela vai vivendo, ela vai se acostumando e aguentando. Mas não são escolhas fáceis, não são ideias fáceis. Cada pessoa tem uma vida diferente, com um ambiente familiar diferente também. Tem muita gente que quando chega no terceiro ano vem completamente pressionada pelos próprios pais. Às vezes por não ter uma situação financeira muito boa e aí fica aquela necessidade da pessoa passar numa faculdade logo direto pra ter um sustento. Às vezes só pelas convenções da sociedade mesmo, onde a pessoa bem-sucedida precisa passar direto numa faculdade, só que aí a pessoa quer uma faculdade de medicina, sabe? Só que não é o meu caso e é justamente isso que eu quero dizer com cada vida é uma vida. Eu não sofro pressão da minha mãe pra passar direto numa faculdade. Ela sempre deixa muito claro que se eu não passar, tá tudo bem. Se eu só conseguir passar em uma em específico, tudo bem. Se eu conseguir passar numa federal, maravilha. Mas se não der, tá tudo bem. Então quando eu falo sobre eu me sentir pressionado, sou eu me pressionando e principalmente a minha escola me pressionando. Porque como eu falei no começo do vídeo, as escolas precisam pressionar os alunos pra passar numa federal, porque geralmente isso molda a imagem delas. Tô falando de escola particular aqui, eu não sei exatamente se isso se aplica à pública, até porque são ambientes diferentes. No caso da escola particular, a imagem dela em relação aos pais é muito moldada no ensino médio, conforme os alunos vão sendo aprovados em faculdades federais. Porque querendo ou não, a imagem e o prestígio de faculdade federal é muito maior do que de uma faculdade particular. Mas isso vai muito da escolha do aluno. Como eu falei, o pessoal do convênio do ano passado na minha escola não quis, na maioria, ir pra federal e muitos foram pra particular ou seguiram outras carreiras. E não necessariamente isso é um problema, até porque eu sei que o ensino dessa escola que eu estudo é bom. Foram escolhas que eles tomaram e tudo bem, faz parte da vida. Mas é óbvio que isso vai preocupar alguns pais, porque tem muito pai que quer que o aluno passe numa federal, quer que o aluno fique na mais prestigiada, e isso é normal também, são exigências, mas que às vezes são importantes. Não tô dizendo que pressionar além do ponto é necessário, até porque isso faz mal pra pessoa e geralmente isso até ajuda ela a não passar. Mas isso vai depender de várias coisas, blá 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 blá. Mas enfim, o objetivo desse vídeo é mais falar que eu não sei o que eu quero da minha vida. E isso é muito assustador. Acho que a coisa mais assustadora da vida, assim, é não saber o que vai acontecer em frente. Até o ano passado eu sabia. Ano que vem eu tenho mais escola, estudar
E é isso. Só que a partir do ano que vem eu já não sei o que vai acontecer, eu não sei que tipo de coisa a vida guarda pra mim. E agora que eu já tô até em dúvida sobre o tipo de faculdade que eu quero cursar, eu não sei nada. E o não saber nada é a coisa mais assustadora que pode acontecer pra uma pessoa que tá entrando na vida adulta. É aquela ansiedade de ficar se perguntando se as coisas vão dar certo, se eu tô fazendo certo, se eu tô pelo caminho correto na minha vida, se eu tô andando com as pessoas certas e se isso tá me fazendo bem, se eu tô sabendo me cuidar e... enfim, acho que deu pra entender. Mas enfim, no geral é isso. Por hoje é só. Peço perdão por não ter postado o vídeo ontem, eu não tive muito tempo. E... peço perdão pela minha voz esquisita hoje, é que eu tô meio ruim da garganta mesmo. Eu peguei gripe, foi mal, faz parte. Por que eu tô me desculpando por ficar doente, porra? Não é culpa minha. I just wanna be part of your symphony.